Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. E o tema de hoje, um tema recentíssimo, seja pelas polêmicas que tem sentido mundo afora, seja pela necessidade de adequar negócios às políticas de ESG. Estão comigo aqui na mesa, com muito prazer, Lucas Sardinha, diretor de projetos da HIP, o Luiz Ferraro, que já é conhecido do Pod Brasil também, tivemos aqui outro dia falando, que é um dos especialistas em sustentabilidade da HIP, e o Guilherme Rodrigues, que é diretor técnico da HIP Consultoria. HIP Consultoria é nossa parceira para assuntos de sustentabilidade, com quem temos tido a honra de dividir demandas aí no mercado brasileiro e, por que não dizer em breve, em outros mercados que a gente possa atuar também. O escritório tem participação em Lisboa, Portugal, é representante da Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Canadá, aqui no interior do estado de São Paulo, e logo estaremos conectados em outros grandes projetos. E um dos motivos que nos une aqui também é que recentemente estivemos aqui em Ribeirão Preto, num evento onde pudemos discutir os benefícios do ESG, não só para a sociedade como um todo, nos impactos positivos que ele causa, mas também no que diz respeito a trazer benefícios para os negócios das empresas, dos nossos clientes. Recebemos vários clientes com os quais pudemos debater a agenda global atual do ESG, a regulamentação do Brasil, e também estamos juntos, né, aqui neste livro recém-lançado, num importante evento na cidade de São Paulo, um evento sobre sustentabilidade e ESG, um livro da editora Via Ética, que tem também participação da HIP como idealizadora. Eu estou aqui com dois dos coordenadores, o Guilherme Rodrigues e o Luiz Ferraro, que foram dois dos coordenadores, e nós quatro aqui na mesa tivemos a honra de deixar um artigo nosso, uma contribuição. Também somos todos coautores do livro, ficou muito bacana, e os clientes que estiveram conosco receberam um exemplar de presente no dia do evento, né? E quem se interessar pode entrar em contato comigo para a gente poder conversar a respeito do livro e até conseguir um exemplar. Meus queridos, sejam bem-vindos ao Pod Brasil. Guilherme pela primeira vez, mas Ferrari e Sardinha já estiveram aqui conosco, né? E eu já vou começar o debate aqui, jogando para o Guilherme e para o Ferrari. Primeiro para você, Guilherme, a pergunta, né? No meio dessa confusão toda que a gente está vivenciando, né? Especialmente a partir dos Estados Unidos, que talvez seja daqui, se a gente pudesse fazer uma comparação com aquele aluno da classe que é o mais forte, do qual você tem que ser amigo e não inimigo, senão você pode ir embora para casa com o olho roxo, né? Estados Unidos tem bem esse papel no mundo aí, né? Com a volta do governo Trump ao poder, né? E olhando um pouquinho para 2017, quando eles estavam lá, quase com um segundo mandato ali, né? O ESG morreu? Essa já é a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para você. Evandro, obrigado aí pelo espaço, pelo debate, né? É parte da nossa rotina. Sim. Falar sobre esses assuntos com meus colegas aqui, com você, nosso parceiro aqui no Brasil Salomão, nesse estúdio legalzíssimo, né? Muito bom estar nesse momento aqui com vocês. Na metáfora do aluno, né? O mais forte nem sempre é o mais inteligente, né? Nunca é, né? Porque se é inteligente, ele não precisa usar a força. Não precisa usar a força, exatamente, né? E o ESG não morreu e não morrerá, né? E não morreu e não morrerá porque ele representa ainda vantagens competitivas, né? Vantagens práticas, bastante pragmáticas para as empresas que adotam essa agenda. Atualmente é foco, né, de muita discussão, de muitas críticas, né? A agenda ESG tem sido alvo de ataques, né, evidentemente. A eleição do Trump foi um marco fundamental que se desdobrou em diversas iniciativas, né, especialmente de cunho político, o que é absolutamente natural. Na Europa se observou também, né, na Comissão Europeia, uma movimentação com a intenção de reduzir o escopo, né, das diretivas europeias para a sustentabilidade, recentemente publicadas, né, e validadas, com impacto significativo, inclusive aqui no próprio Brasil, né? Vivemos muito do agro, vamos falar muito disso aqui hoje, e o mercado europeu é um mercado preferencial, mas não proliferou, né? Essa debandada ela é muito circunscrita e ela é muito localizada.
né? E prova disso que na própria Europa, grande parte das empresas continuam aderindo, né? Houve uma pesquisa recente feita com mais de 1.000 empresas em 26 países, empresas de portes diferentes, mas preferencialmente empresas de grande porte, e a grande maioria delas continuam com as suas metas de sustentabilidade. O mesmo foi feito nos Estados Unidos, né? A proporção de empresas que pretendem manter as suas metas não foi tão alta quanto da Europa, mas ainda é muito alta e expressiva. Então, apesar desse movimento, dessa tendência, as empresas continuam aderentes, e a razão é essa: é pragmático, faz sentido, representa vantagens. Ferraro. Essa é uma pergunta que nos induz aquela sensação de um Fla-Flu ou de um Corinthians e Palmeiras, né? Assim, para qual time que eu vou entrar? Eu sou a favor ou sou contra? E que Corinthians. Para não ficar nenhum tipo de dúvida, porque aqui tem umas paredes meio verdes, o pessoal às vezes pode se confundir. Eu não vou falar, porque depois... Não, melhor não. Bem, você está na parede verde. Eu estou na parede verde já. Que na verdade é um falso dilema. É igual aquela pergunta que eu acho que a gente muitas vezes se fez ao longo das últimas décadas, que também é um falso dilema, que é: você é a favor ou contra o papel do Estado na economia? A pergunta não é essa, né? A pergunta é: qual é o papel do Estado? Como é que ele pode... Aqui é a mesma coisa. Eu acho que conduzir falsos dilemas, eu acho que às vezes quem produz o ESG morreu, chega disso, acabou isso, ou é má fé, ou é um pouco de miopia do processo. O ESG é uma agenda super organizadora, acima de tudo. Tudo que vem sendo construído ao longo de décadas para melhorar os negócios, para melhorar o desempenho socioeconômico, ambiental dos negócios, são várias agendas fragmentadas. O ESG vem hoje para dar é como se fosse um 360 graus que, de repente, você tem a chance de integrar, de organizar, de ser mais assertivo. E é esse olhar que a gente convida, né? E perceber isso quanto antes é se antecipar e não ficar lutando contra. Porque o ESG hoje é como se fosse o compliance do ano 2000. Né? O pessoal achava que isso daí vai pegar. É moda, não vai pegar. Pegou, veio construindo. Então, quem se antecipou está melhor estruturado, ganhou negócio, diminuiu o risco. E é a mesma visão que a gente tem do ESG. Para já começar a trazer o Sardinha para esse debate aqui, né? Fica à vontade. Que é assim. Me atropele. Não, mas eu quero fazer um complemento que talvez seja importante, porque alguém poderia virar e falar: e a Harley Davidson que deu um retrocesso. Tem várias grandes empresas, né, as mais notórias, que fazem com que essas críticas ao ESG tenham ganhado mais repercussão. Walmart, Harley Davidson, né? O Grupo Meta mesmo, Ford. A Meta com Facebook, Instagram, Ford, várias outras empresas que vieram retroagindo, digamos assim. Se você lança uma lupa, né, se você vai lá e enxerga o que aconteceu de fato, você vê que é muito circunscrito, né? É bastante circunscrito o tipo de mudança que se deu, né? Em geral, eles têm reduzido, né, uma frente de trabalho que é vinculada à pauta da diversidade e inclusão, basicamente. Mas eles continuam com metas em sustentabilidade, continuam publicando seus índices de sustentabilidade dentro das outras várias frentes de atuação da agenda ESG. Sim. Então, quando você lança a lupa, você vê que mesmo as críticas, os retrocessos, elas são pontuais. E às vezes uma corporação, ela se lança uma pauta ESG e ela começa a abrir o leque para uma série de coisas. E às vezes ela não conseguiu numa frente a mesma energia que ela teve em outra. Aí ela está ali, um CEO de uma corporação dessa, isso aqui eu coloquei para dar resultados, não está dando resultados, e eu estou com uma outra frente de ESG aqui que está bombando, então eu vou parar de investir nisso aqui e trazer para cá, porque isso aqui não me trouxe resultado. Não tem sinergia, não tem sync com o negócio, às vezes não tem, às vezes não adianta você querer posicionar uma empresa num determinado segmento que não vai rolar, não é a praia. Perfeito. E não tem a ver com o negócio dele, né? Sim. Eu gosto muito de entender a agenda ESG, né, os motivos que levam um empreendimento, uma empresa a adotar suas ações, a partir de 3 fatores motivadores. Né? O primeiro dele é normativo, porque às vezes ele é obrigado, né, seja por legislação, seja por exigência setorial. O segundo dele,
por questão pragmática, porque fazendo assim ele deixa de gastar, ele zela pela reputação e imagem, ele gere melhor diversos outros processos internos para evitar danos maiores de um dano ambiental, por exemplo. E o terceiro, por compromissos maiores, né? Compromissos, às vezes, entendidos como ideológicos. Ele, às vezes, pode abandonar, ele não precisa de um eventual compromisso ideológico ou uma pauta maior para tocar sua agenda ESG. A gente não pode entender a agenda ESG restrita a esse terceiro ponto. Se ele faz isso por exigência normativa ou por pragmatismo, ele está fazendo a agenda ESG e é absolutamente legítimo. E assim, né, para encerrar esse primeiro ponto, né, você tem um foco na notícia ruim, né? Uhum. Saiu da frente ligada à inclusão, diversidade e inclusão. Mas quantas outras empresas e quantos outros projetos foram instalados nesse mesmo período e que não são anunciados? Uhum. Porque estão em gestação, não deram resultados, né? Então, quem está no mercado posicionado para ajudar as empresas a compreender esse mundo, está vendo esse movimento. Então, assim, concordo plenamente, o ESG não morreu, acho que ele só se enfiou no meio de uma discussão político-partidária, ideológica, que não faz nenhum sentido, seja com a concepção que a gente tem que ter de planeta, seja com o mundo dos negócios. E aí, trazendo sardinha para a conversa, né? Qual que é o futuro próximo dessa agenda, na tua opinião? E vocês fiquem aí à vontade para interromper. Aqui é um bate-papo. Ótimo bate-papo, por isso a gente volta, né, Evandro? Muito obrigado. Excelente estar aqui novamente com vocês. Para entender o futuro dessa agenda, é interessante pensar por que ela foi criada, né? Falar de sustentabilidade é um assunto, felizmente, antigo, sim, mas, de certa forma, há um entendimento conjunto de que não estava sendo suficiente, que era preciso um passo a mais. É importante dizer que o próprio mercado que é o vetor que criou essa pauta ESG, né? Os próprios bancos têm um papel fundamental, grandes fundos de investimento têm um papel fundamental, que, de certa forma, tem a ver com conseguir gerenciar melhor os riscos, né, desse negócio, dos negócios e, portanto, garantir os investimentos, a perenidade das empresas. Então, certamente, o futuro dessa pauta é uma execução de ações com esse carimbo ESG mais inteligentes, para voltar para a brincadeira do forte e do inteligente, né? Parar de querer simplesmente aprovar um licenciamento ambiental de uma forma meramente protocolar e fazê-lo de uma forma mais inteligente, de modo que o próprio projeto pensado nas etapas prévias mesmo, que você está concebendo com o investidor, já incorpore aspectos ambientais, sociais e de governança que vão fazer esse negócio dar lucro, ser mais rentável. Então, me parece que o futuro da agenda ESG é fugir do greenwash, que é sempre um dilema quando a gente vai falar dessa pauta, e caminhar mais para essas ações pragmáticas, né, como o Guilherme comentou aí, que seria esse segundo tópico, né, que sustenta essa agenda. Eu acho que vai ser um ESG mais pragmático daqui para frente. Sim. Até para aproveitar para o nosso... A gente tem um compromisso aqui no Pod Brasil de não falar juridiquês. Não que esse termo do greenwash seja juridiquês, né? Mas tem alguém assistindo, então vamos fazer o glossário. Greenwashing é aquela prática que você maquia, né? Pinta o porco, né? Quem passa batom no porco. Passa batom no porco para deixar o porco bonitinho, mas ele não deixou de ser porco, né? Mais ou menos isso. Nada contra os porquinhos. Eu sabia que você ia. Então, o greenwash é isso, é usar de uma maquiagem para parecer. Isso não pode acontecer. Exatamente. Porque, inclusive, um ponto para onde vai a agenda é combater o greenwashing, que é tão nocivo, porque posiciona alguém que não é adequadamente sustentável como sustentável, ou inclusivo como inclusivo, governança sem governança. Só posso complementar? Claro. Assim, também numa perspectiva de tradução, eu acho que um princípio, né, do funcionamento da economia, que é orientador do ESG no futuro próximo, que é fácil para todo mundo entender, é a questão do risco. Né? Quando você vai investir, se você tem um dinheirinho, você vai investir, é risco baixo ou risco alto? Você quer comprar risco? Você comprar risco, você pode ter uma remuneração mais alta. Sim. Você não quer comprar risco, você vai ter uma remuneração mais baixa. Isso também por parte do tomador de crédito.
né? Se você tem um negócio de alto risco, seu juro é alto. Se você tem um negócio de baixo risco, seu juro é baixo. Então, assim, esse é o mecanismo básico que promove o ESG. Pela parte do risco. Todo mundo está muito mais esperto. Os processos de análise de risco estão cada vez mais integrados, mais profundos também. E numa sociedade tão dinâmica, olha só, quem está assistindo, Irã, Gaza, os riscos globais afetando as economias todas, né? Então, assim, essa leitura de risco permite que você identifique, primeiro, riscos que são quase certezas, né? Um risco de aumentar a instabilidade climática no Cerrado. Isso é quase uma certeza. Como é que você lida com isso? Né? E como é que você mostra para o seu emprestador de dinheiro que você está equacionado com isso? Né? Você lidou com isso, você mitigou isso. Ou seja, frente a outros, você pode conseguir pegar dinheiro com juro mais baixo. Ou um risco que, mesmo que ele não seja uma certeza, ele ele tem uma gravidade muito alta, né? Direitos humanos são temas sensíveis que podem te jogar um valor de mercado lá embaixo. Ou seja, quem te empresta dinheiro quer saber se você lidou com... Isso é o ESG. Você conseguir fazer esse mapa e evidenciar para o seu emprestador de dinheiro que você lidou devidamente com os riscos mais prováveis ou mais graves, você entrou melhor. E basta ver experiências concretas, né, de experiências de gerenciamento muito ruim de riscos, né? Tivemos 2 desastres de enormes proporções em Minas Gerais, né? Brumadinho com 272 vidas perdidas e um dano ambiental gigante. Em Mariana, 19 vidas perdidas e um dano ambiental gigantesco. O maior do mundo. Se expandiu para outros estados, inclusive, né? O Espírito Santo e depois pegou o mar. Mas tem situações às vezes mais específicas, né? E poderíamos citar vários exemplos, mas um recente aqui que caiu na imprensa é o caso da BYD na Bahia, né? Todos esses casos em proporções diferentes, mas que representaram custos elevadíssimos. Da Braskem também, né? Outro custo de enorme... e tem de empresas pequenas. Poderíamos pegar o caso, né, produtora de vinho e suco de uva do sul do Brasil, né? Aurora. Ou seja, o risco está presente em todos os negócios, independe do tamanho do empreendimento, e o que importa nesse caso é justamente fazer um bom... Porque o custo é muito maior. O custo de lidar com o impacto realizado é muito maior do que você fazer uma boa gestão de risco. E assim, né, é importante entender esse conceito de risco, porque ele está lá presente. Muitas vezes ele não está medido e visualizado. Então, boa parte dos exemplos que você citou, esse da indústria de vinho no Sul, era um risco mal mensurado, que estava presente, e que de repente foi detectado. Mesmo caso das barragens em Minas Gerais que se romperam. Era um risco presente. Aí eu não vou entrar, tem tanta polêmica sobre esse assunto, vocês são craques nele, e assim, mas um risco que está lá e é mal, ou não é medido, ou é mal avaliado. E aí ele gera, evidentemente, um problema. Porque eu acho que emenda exatamente o que você está falando. O risco, cada vez mais, mesmo sem ele materializar, ele tem efeito. É isso que... acho que até um tempo atrás, as pessoas falavam, esse risco, se ele acontecer, eu lido com ele. Não, esse risco, cada vez mais, vai ser conhecido, mensurado e precificado. Clareza. Então, migrar para o ESG traz esta clareza à tona. Isso. E me dá, no meu negócio, uma bússola muito mais precisa para eu chegar onde eu tenho que chegar, com menos contratempo. Um breve complemento que eu queria fazer, ainda, né, se conectando com a pergunta, né, o futuro do ESG. A agenda de gestão de risco é extremamente antiga nas corporações. Mas quando você não põe uma lente específica, você vai ignorar o que você acabou de dizer. E aí esse futuro tem a ver justamente em trazer profissionais qualificados para essa temática. Já traduzido greenwashing, né, por você, porque para sair dele é preciso conhecimento. Sim. Então, quando você traz pessoas com conhecimento para além do próprio negócio, porque o que os empresários fazem muito bem é conhecer e lidar com as intempéries do seu negócio.
seu processo produtivo tradicional. Falar de ESG, necessariamente, você tem que olhar para fora. Você tem que olhar para o contexto do seu entorno. E é preciso ir além do especialista no negócio para fazer isso. E quando você coloca as pessoas certas, com as lentes certas, elas são capazes de identificar esses elementos que interferem, podem interferir no seu negócio e, portanto, você se proteger mais. E aí é o ganha-ganha. Então, a agenda de futuro do ESG é a agenda do ganha-ganha. Ganha o empresário, tem um negócio mais sólido, tem um negócio com menos riscos ou com riscos mais contingenciados, e ganha a população, porque não vai estar exposta a eventuais impactos negativos e pode, inclusive, usufruir de eventuais valores gerados ali pela empresa naqueles territórios. Então, acho que sintetiza bem um pouco tudo isso que nós dissemos aqui, nessa capacidade de enxergar o contexto, analisá-lo, ter melhores informações, tomar melhores decisões. Isso é ESG. Perfeito. Bom, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, né? O agronegócio é uma realidade. Ribeirão é considerada por muitos a capital do agronegócio do Brasil, muito embora haja muitas regiões que se posicionam nesse sentido, Centro-Oeste, próprio Sul. O Brasil é um país que tem no agro a sua pujança, a sua força, né? Isso é muito evidente. Ferraro não, Sardinha. Vou passar para você essa. Você sente que o agro tem resistido a essa pauta ESG? E que desafios que a gente tem para implementar nesse segmento, para efetivamente quebrar esse paradigma de que possa haver alguma resistência se é aquela... Não, basta vir a Ribeirão Preto, ver a pujança da cidade, né, decorrente do agro, para de saída responder positivamente a sua pergunta. Não há dúvida nenhuma que o agro está resistindo muito bem, obrigado, a agenda ESG vai resistir e, como disse, vai gerar valor compartilhado com ela. Em primeiro lugar, né, Evandro, conectando um pouco com o que nós já dissemos aqui também, o agro nunca deixou de lidar com as questões ESG. O agro é essencialmente ambiental. Ele depende dos recursos naturais para o negócio. Então, muitas tecnologias, antes dessas letras aí surgirem, já foram criadas pelo agro que contribuem para redução de insumos, maior produtividade, né? O Brasil dá aula para o mundo em aspectos de sustentabilidade no agro. Então, não é porque temos um novo paradigma, com exigências para além do meramente normativo, né, Guilherme, que isso vai afetar o agro, que o agro não vai dar conta dessa agenda. Mas, como você bem disse, sem dúvida existem alguns desafios, né? Eu acho que esse novo paradigma, sim, traz novos desafios para o setor do agro e, na perspectiva do que a gente está dizendo, ele pode ganhar ainda mais se conseguir enfrentar bem esses desafios. Vou citar alguns aqui para a gente debater juntos, né? Eu acho que hoje o agro, né, expandir, né, a expansão dos negócios no agro, no contexto ESG, traz variáveis muito novas, que se o empresário não estiver atento, ele pode gastar um bom dinheiro e não ter mercado naquela nova área que ele expandiu. Isso porque aí já vem um segundo desafio, né? Os próprios mercados consumidores, né, e o sistema financeiro incutiu novas exigências, né, para comprar o produto. Olha, eu só compro de você se você cumprir algumas agendas, e isso às vezes são agendas ligadas à origem da terra. Se você não tomou algum cuidado naquele processo de expansão, você esbarra no segundo desafio, que eu expandi, estou produzindo, mas não vendo. Uma propriedade inviabiliza 10. Inviabiliza 10, às vezes, porque você não vai conseguir fazer uma logística separada, não é viável economicamente. Áreas de cultivo vai. Que nasceram, por exemplo, de desmatamentos que não tiveram autorização, contaminam, né? Se pegar a indústria de celulose e papel, ela faz um estudo quando ela vai arrendar a sua propriedade para plantar eucalipto, e nesses estudos ela tem excluído muitas áreas que seriam agricultáveis, legalmente agricultáveis, porque ela tem certificações internacionais, extraterritoriais ao Brasil, não são brasileiras, que não aceitam nem o conceito de áreas consolidadas de 2008, de julho de 2008, do Código Florestal. Exatamente. Então, assim, a lei brasileira diz que aquilo pode ser feito, mas a certificação... O mercado lá fora diz, eu não compro. Aí não tem. E aí, brevemente, 2 outros desafios para passar a bola.
Tem a questão, obviamente, da adaptação no contexto das mudanças climáticas. Sim. Então, esse muito maior do que apenas o agro. Eu acho que todos os setores vão ter que lidar com isso de alguma forma, toda a agenda de descarbonização, etc. E, por último, algo já dito aqui, que a gente... uma melhor gestão de risco no sentido das novas cascas de banana que estarão por aí, né, que a turma do agro pode pisar, né, algumas... Já está pisando. Que tem que tomar cuidado, se você não levar em consideração, né, esses novos contextos que a gente já acabou de falar, na sua avaliação de risco, você pode ter problemas novos com essa agenda. Então, acho que, como visto, acho que é tudo oportunidade também, né? Só entender como lidar com isso. A gente tem até alguns bons exemplos, né? Guilherme, Evandro. Traz uma casca de banana aqui para quem está nos ouvindo dessa que você falou. Dá um exemplo dessa. O que pode estar pelo caminho que cause um escorregão? Beleza. A gente acho que essa é muito boa da nova regulamentação europeia, Tá. que mesmo cumprindo a lei brasileira, né, você pode não conseguir mercados No exterior. no exterior. Então imagina só, você licencia seu projeto de forma estritamente aderente às normas brasileiras e porque teve um desmatamento a posteriori de uma data de corte, você não se atentou, né, você simplesmente não conseguiu vender. E tem um outro muito relevante que tem a ver com povos e comunidades tradicionais, para a gente trazer um exemplo do S, que às vezes fica em segundo plano, e que é muito relevante para o agro, né, que são contextos de grandes propriedades, em áreas, obviamente, rurais, e que no Brasil, né, existem vários sistemas políticos, né. Um deles é a garantia de direitos a essas populações tradicionais, inclusive direito ao território, né. E se você não respeita alguns limites dessas outras normativas, né, de distâncias, e não avalia os impactos a essas populações, isso pode virar algum tipo de conflito, né? Hoje em dia, a CLPI, né, Guilherme, a consulta livre, prévia e informada, tem sido um tema muito frequente, que é uma casca de banana aí, que tem aparecido às vezes para projetos que já estão operando há muito tempo. O projeto já está em curso. Vai renovar a licença. Vai renovar a licença. CLPI. Mas você ouviu aquela comunidade tradicional nas etapas anteriores? Não ouvir isso pode gerar um grande problema. E aqui para exemplificar claramente, nós estamos falando de comunidades indígenas, nós estamos falando de comunidades quilombolas, Exatamente. que muitas vezes estão presentes até na zona urbana, impactando projetos de expansão de rodovias, duplicações, implantação de sistemas viários, né? Então aí, não só no agro, né? A gente tem lidado com comunidades tradicionais em diversas frentes para diversos setores, né? Hoje, na HIP, a gente tem... São mais de 10 trabalhos ativos hoje vinculados a povos e comunidades tradicionais em alguns estados do Brasil. E é incrível a dificuldade que os empreendimentos têm de lidar com o assunto. É uma interpretação muito rasa do sentido das normativas internacionais da legislação brasileira. E, no fundo, a prática é uma boa técnica, né, que tem que ser feita por quem conhece, para justamente mitigar os riscos e evitar essas cascas de banana. Né? Fazer da casca de banana uma oportunidade de fazer um trabalho bem feito. Muito bom. Só assim, na tua pergunta original, até a hora que você ia jogar para mim... Jogar para você, eu joguei... eu sou agrônomo, né? A palavra principal, a resposta principal do agrônomo é depende, né? Do advogado também. Depende. Depende. Depende serve para duas coisas, para você ganhar tempo e para você jogar uma complexidade toda para você depois poder tratar com devido cuidado, né? Mas primeiro que são muitos agros diferentes, né? Quando a gente fala se o agro está resistindo, sim, em grande medida o agro resiste por cultura, aspectos culturais do agro, e resiste também por uma parte do agro é commodity, com uma margem às vezes de manobra restrita, né? Você não tem como agregar valor ao seu produto pela sua boa prática muitas vezes, né? Então parte do agro trata o ESG como custo. Olha para o ESG e fala, isso vai me custar e não vai me render nada. E é uma visão legítima. E é uma visão legítima. De negócio. Então, resiste, é natural que resista.
Em outra parte também não resiste, porque muita coisa vai na marra, vai na marra pelo crédito, vai na marra pelo trader, né, pelo comprador, pelo grande comprador, ou é visão de oportunidades também. Tem muita coisa que vai avançando na agenda que a gente nem percebe, né? Eu cresci em Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto, como é que cheirava Ribeirão Preto 30 anos atrás, né? Fogo, canavial, folia. Que vira uma oportunidade. Hoje provavelmente o usineiro faz a conta assim, quanto dinheiro eu perdi queimando cana? Com ação trabalhista. Com ação trabalhista, quanto dinheiro eu perdi, né, desperdiçando bagaço. Biomassa, né? Viabilizando vinhaça. Né? Que hoje é insumo. Exatamente. Tem por isso muita que a perspectiva do ESG, inclusive, ela é uma oportunidade de inovação. Exatamente. E voltando, assim, no agro também, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, dá até outro podcast, que é a história do PL do licenciamento, né? Que alguns anunciam como grande vitória, alguns anunciam como PL da devastação e tal. E para o agro, a gente tem que olhar com muita atenção, porque o agro está vendo como uma grande vitória, né? No sentido da desburocratização, mas pode ser meu avô falava vitória de pirro, quando você ganha, mas não leva, né? Sim. E um exemplo disso que vai para o outro extremo a gente tem casos, que o Sardinha e o Guilherme podem até falar mais, em que a demanda que vem de uma instituição de crédito internacional, ela é tão mais sofisticada do que o licenciamento exigiria, que se você passar por ela, você enfrenta o licenciamento com o pé exatamente. O caso associado a isso que o Sardinha estava falando. Tomador de crédito falando, qual que é o impacto que você pode ter sobre comunidades, tradicionais ou não, de serviços ecossistêmicos? Se você impactou o lazer dessa comunidade, né, que é um serviço que a natureza provê, serviço da religião, né, tinha gente do candomblé que usava aquela área, né, ou da religião evangélica que usa muitas áreas também, ou a pesca, ou a produção de... Então, assim, essa é uma casca de banana que nunca, normalmente, né, o produtor ou a empresa do agro não antecipa. Né, e aí, é exatamente o que você falou, está olhando a vitória desse PL que reduz, mas pode vir coisa por outras vias muito maiores do que o licenciamento exigiria. Sem dúvida. Indo para a próxima questão aqui e passando a bola aqui para o Guilherme, né? O que é central para as empresas constituírem a sua agenda ESG? Como é que você vê isso? O principal é conhecer o próprio negócio e a relação dele com o seu território e suas partes interessadas. Né? O ESG é um convite à responsabilização das empresas pelo próprio negócio, pela interação do negócio com o seu território, com seus públicos, com suas partes interessadas. O que é fundamental, o primeiro passo é ter essa, como disse o Sardinha agora há pouco, para além de conhecer o negócio em si, né, você olhar para fora, né, você ter uma noção clara do que precisa ser feito. A gestão de riscos e impactos é um processo inevitável e fundamental, talvez seja o coração da agenda ESG. E aí, dentro daquelas 3 perspectivas motivadoras da agenda ESG, eu estou aqui me filiando à segunda, né, que é do pragmatismo, que acredito o seu caminho, né, inclusive, toda essa discussão a respeito do que vai ser o futuro da agenda ESG, eu acho que nesse cenário, né, de acirramento das disputas políticas em torno da agenda, né, o momento agora é de abandono de uma perspectiva mais ideológica, o terceiro caminho, né? As legislações elas continuam bastante rígidas, normativas, né? Embora exista um pequeno movimento de retorno, mas o segundo ponto ele é inevitável, que é o pragmatismo e a gestão de risco é central. Então, o que é fundamental hoje? Gestão de risco. E isso implica conhecer o próprio território, conhecer a sua influência no próprio território, delimitar, identificar seus temas materiais, priorizar, né, e construir uma agenda em cima desse conhecimento. Você trouxe um ponto aqui que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão para quem nos escuta, né? Porque a gente tem um mundo globalizado e a gente tende a achar
que o Brasil é os Estados Unidos, a Europa, né? E as coisas são diferentes, né? Se nos Estados Unidos você tem as questões de ESG voltadas mais para um voluntarismo e menos para uma normatização, no Brasil você tem o contrário. Você tem uma regulamentação por leis e em alguns segmentos por resolução, que estabelecem regras específicas sobre questões ambientais, sobre questões sociais, sobre questões de governança. Só para falar em governança, que a gente falou pouco sobre isso, a CVM estabelece uma série de critérios de governança para que empresas possam acessar a Bolsa de Valores para fazer venda de ativos. Assim, ponto. Se você não tiver um nível de governança, você não vai entrar na Bolsa. Então, isso para dizer que no Brasil, ESG não é uma política de governo. ESG é uma política de Estado. O Estado brasileiro, que tem um inquilino novo a cada 4 anos, às vezes 8, tem uma política de Estado. Ok, pode ser que você eleja um governo que tenha menos enfoque político nisso e que tenha um compromisso com os seus eleitores de ficar mais distante dessas questões e que vá tirar o pé da execução dessas questões. Mas você tem um Ministério Público, por exemplo, que pode te exigir a implementação de direitos sociais, de inclusão, questões trabalhistas. Você tem um Ministério Público que pode te exigir o cumprimento das leis ambientais e das agendas ambientais, por meio, inclusive, de ações judiciais que possam impedir a realização do seu negócio, caçar suas licenças. Então, assim, no Brasil, ESG não é uma política de governo. O Estado brasileiro, há 5 décadas, promove leis o tempo todo para caminhar os negócios do país e a nossa sociedade para algo com mais sustentabilidade. Essa é uma questão central. Mas você me permite discordar um pouquinho do tom, porque eu acho que só por uma particularidade, né? Claro. No ESG estamos falando aí do ambiental, do social e da governança. A legislação brasileira, se você colocar lado a lado com legislações mundo afora, né, no campo ambiental, uma legislação um tanto rígida, né? É assim que ouço muitos especialistas dizerem, né? Não é meu caso, eu não sou especialista no assunto. Mas quando você entra no campo da governança e do social, e aí eu acho que ou é regulação setorial, ou é por investidor, exigência de investidor. Mas não tem um papel ativo do Estado entrando nessa seara no que diz respeito ao papel das empresas. Sim. Não tem nenhuma iniciativa, por exemplo, de governo ou de Estado dizendo você precisa ter uma política de diversidade. A empresa faz se achar que convém ou não, né? E assim tem que ser. Eu acho que em se tratando das questões ambientais, né, como isso é mais evidente. São mais evidentes e por razões óbvias. Afinal, está lidando com um recurso de interesse público muito maior. Então, só essa pequena consideração para a gente entender que eu acho que no campo do S e do G, no campo do... mais solto. É mais solto e vai continuar sendo. Não acredito que isso vai mudar. Se você não tiver uma agenda social implantada, você também, para acessar créditos em bancos públicos, você vai pagar mais juros. Mas os bancos públicos estão na toada dos demais bancos. Demais bancos, sim. Exatamente. Então, assim, e assim, o que a gente experimenta na prática jurídica forense é o Ministério Público, muitas vezes, chamando as empresas para fazer o papel que o Estado não faz. Para ela comprovar a cota de inclusão, para ela comprovar a cota de... Recentemente a gente teve um debate sobre a questão da equiparação salarial entre trabalhadores homens e trabalhadoras mulheres, e que nasceu justamente do Ministério Público, que passa a ver nestas leis um dever de cumprimento mais efetivo do que o governo brasileiro vê. Esse é o ponto. Porque aí é o meu conceito. O Estado brasileiro está concebido a partir do princípio da legalidade. As leis estão lá e elas não foram feitas só para ser um objeto de enfeite na prateleira, elas precisam ser cumpridas. Porque qual que é o problema? Eu publico o meu Estatuto de Compliance e o primeiro compromisso de qualquer regulamento de compliance que você fala, eu vou cumprir as leis do meu país. Poxa vida. Aí eu vou contratar com uma empresa que chega, você cumpre as leis do seu país? Cumpro as leis do meu país, pode me contratar. Mas eu não cumpro a lei que fala que eu tenho que ter uma determinada quantidade de pessoas aqui portadoras de deficiência. Então, assim, esse é o ponto, entendeu?
Assim, no meu campo, né, eu sou mais do campo ambiental, eu vejo que a gente está numa transição, numa zona cinza perigosa, porque a gente tinha um modelo que eu não gosto, né, é o modelo brasileiro, que é um modelo em que você gasta muita energia com normatização e autorização. Tá. O processo de análise ambiental, o processo documental, ele é muito pesado. Não sei se é uma herança lusitana ou uma herança, né, do nosso padrão que você citou antes, né, de como a gente... É porque a gente tem muito advogado mesmo no Brasil. 1.200.000. Um para cada 180 pessoas. Eu posso dizer assim, claro, eu não tenho um dado sobre isso, mas eu atuei em vários sistemas de meio ambiente, conheço muitos sistemas de meio ambiente, fui da ABEMA, né, que é a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente. No Brasil, 60% a 70% da energia dos órgãos ambientais está nisso, em gerar papel. Estou dizendo, assim, em análise do processo de licenciamento, isso é muito importante, tem que ser feito sempre, mas 70% é muita energia. E aí a energia para fiscalização e monitoramento é baixa. É 20%, 25% para 5%. Monitoramento... Mal feito. Assim, tem órgãos ambientais que o monitoramento ambiental, ou seja, você tem informações sobre as condições ambientais. É uma coordenação pequena com meia dúzia de funcionário. Não dá para ser. Né? O modelo alemão não é muito diferente disso, ainda que a proporção seja um pouco melhor, é mais 40, 40, 20. Mas, assim, eu estou fazendo uma digressão longa, espero não cansar vocês, mas, assim, um modelo norueguês ele é invertido. Ele é 20, 40, 40. Em que você tem uma capacidade de monitorar, você tem padrões muito claros de qualidade ambiental, e isso a gente pode expandir para o ESG, né, critérios sociais e de governança muito claros, que têm que ser atendidos, e o foco do Estado está em conhecer como está o Estado, e evidenciar isso. E aí fiscalizar e punir. E você gasta menos energia nesse processo autorizativo. O que eu sinto é que a gente está num momento em que a gente está substituindo o modelo sem reduzindo, desburocratizando aqui, mas a gente não vai reforçar lá. Isso é o que mais me preocupa nesse momento do ambiental. E o ESG pode ajudar muito nisso, porque esses padrões melhora vão ser o cobrados. padrão, né? Melhora o padrão. Exatamente. Os padrões vão ser cobrados, eles vão ser criados, eles vão vir ou porque eles vão afetar seu negócio, né, a qualidade da terra, a qualidade do solo, tudo, né, a qualidade das relações sociais e de trabalho, tudo vai deteriorando e você vai ser afetado por isso, ou porque alguém vai te cobrar isso. Então a gente precisa melhorar muito, antecipar a questão de cumprimento de padrões, evidência de que a gente cumpre padrões. Independente. E por outro lado também, essa questão do projeto, você se refere ao projeto do licenciamento ambiental, que foi recém-aprovado e que foi objeto de muitas críticas. Sim, a gente precisa tomar cuidado, mas também não dá para fazer licenciamento ambiental no Brasil, dividindo essa demanda com 27 estados e 5 mil municípios, baseado numa resolução CONAMA que sequer é lei. Tá? Sim. A comunidade jurídica engole isso, porque não tem um marco legislativo específico. Perfeito. E os tribunais falam, bom, já que não tem isso mesmo, então que seja a resolução 237. E desculpa, a resolução 237 foi feita no século passado, né? Não tem mais espaço para ela. E o princípio da legalidade demanda, para você dar segurança jurídica para as relações, a existência de uma lei. Então, é lícito, é legítimo que o Congresso Nacional atualize essa legislação para dar padrões de igualdade, para dar padrões que você vai saber que o licenciamento no Espírito Santo, ou na Bahia, onde a gente teve recentemente num projeto conjunto de uma importante empresa, vão ser parecidos com o de São Paulo. Né? Porque você pega estado aí, que pega os padrões da CETESB. Está escrito na normativa do Cacigo a norma da CETESB. Então, assim, é um absurdo. E agora nós estamos com 5 mil municípios achando que podem licenciar, que tem capacidade para licenciar. E não tem. Não tem nem gente para isso. Então, assim, precisa atualizar. Eu escrevi recentemente na Semana do Meio Ambiente sobre isso. Nós precisamos fazer melhor. E fazer melhor significa melhorar a lei que regulamenta tudo isso para dar segurança jurídica,
sem deixar passar todos os jabutis, né? E tudo que ia passar, as boiadas todas que possam passar por ali. Fechar as porteiras e consertar as cercas. Mas precisamos avançar nisso. Para a gente já ir chegando para o fim aqui, porque o tempo, quando a gente vê, ele já passa, né? E chegando para o final, e falando aqui de Ribeirão Preto, né? Vamos voltar para o agro. E aí, Sardinha, te trazer para esse debate, depois de ouvir, Ferrari, você já aproveita também e faz as suas considerações para a gente ir caminhando para o final do nosso podcast. Uma pena, o papo está ótimo aqui, a gente podia ir muito tempo. Se você fosse uma empresa, se você fosse um CEO de uma empresa do agro, né? Que ainda não se mexeu nessa questão, o que você faria? O que faria? Nós estamos falando de tempo, né? O podcast é rápido, hoje o tempo tudo é rápido, então, sem dúvida nenhuma, né? Para quem ainda não se mexeu, tem uma solução muito interessante, que é o que a gente chama do diagnóstico ágil. Ágil por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente vai fazer focando muito os atores internos do negócio, claro, né, com perguntas e buscas e olhares para todo esse contexto externo, que já foi bastante falado aqui, mas, enfim, é mais fácil de organizar os participantes, e ágil porque é rápido, de fato, isso é possível ser feito com 1, 2 meses, e a gente, a partir desse diagnóstico, ter um belo plano de ação, né, para estar aderente a essa agenda ESG, especialmente aquelas pragmáticas e que levarão, né, a ganhos mútuos ali para o negócio, para o território. E aí, só para citar muito brevemente o que é isso, né? As letrinhas estão aí, né? O E, o S e o G. E para cada uma delas, essa turma de especialistas, né, que a gente tem na nossa equipe e que eu tenho a sorte de poder, enquanto diretor de projetos, apoiar para a gente fazer esse tipo de diagnóstico nas empresas do setor agro, são algumas dimensões analíticas. Então, emissões atmosféricas, biodiversidade, gestão de resíduos, aí lá no S, direitos humanos, que muitas vezes fica negligenciado, vai com essas lupas, entende como está a situação do negócio, e a partir dela, e olhando para os mercados, o que o mercado quer, né, o que provavelmente vai se tornar lei em breve, você se antecipa e já tem um plano de ação, sabe quanto custa, como faz, para poder dar conta dessa agenda. Prioriza e executa ao longo do tempo. Resumindo, chamo a HP para tirar a fotografia. Por exemplo, é um dos nossos serviços. Aí eu completo a frase. Boa parte dos jovens que estão nos assistindo não vão entender direito, mas quanto tempo demora para revelar a fotografia? Se é ágil, não pode ser coisa Exatamente. Dependendo aí da empresa, em 1 mês a gente consegue revelar essa fotografia. Ainda tem processos semelhantes ao que era antes, né? Tem que pegar o filme, levar para dentro de casa, tratar o filme para ter um diagnóstico aderente ao contexto. Né? Muito que nós falamos aqui ser ESG é não ser padronizado. Então tem que ser uma fotografia que capta a luz direitinho daquela região, que capta todas as nuances relevantes para aquela região. Então, 1 mês, 2 meses aí a gente tem essa fotografia revelada. Não é aquela foto da lua cheia com o iPhone, porque não vai ficar bom. Não Agora é o momento glossário Pod Brasil. Revelar a foto significa que no tempo que esses senhores aqui eram jovens, lá para a década de 80, começo dos anos 90, acho que no caso do Guilherme aqui, né, a gente comprava um filme da Kodak, tirava a foto, depois a gente levava para revelar, pegava 2, 3 dias depois e marcava uma festa ainda para ver como tinha sido as fotos. Era muito mais legal do que E tinha a expressão queimou o filme. Queimou o filme, exatamente. Porque às vezes entrava muita luz na objetiva da câmera e queimava o filme. Ferraro, o que você faria se você estivesse no agro e tivesse que se mexer nessa direção? Você que é agrônomo de formação. Atenção para não queimar o filme. Né? Aí nem fazer greenwashing. Nem fazer o greenwashing, que queima o filme pra caramba. A metáfora da lupa é um pouco um zoom, né, o que o Sardinha falou. Às vezes, em alguns negócios, você tem que ir aproximações sucessivas. Primeiro, são algumas lentes que o produtor rural, né, não usa. Ele não faz parte do olhar dele. Ele não vê. Sim. Ele não vê. É igual quando dizem que os índios, quando as caravelas chegaram, eles não viram as caravelas olhando porque não fazia parte. Não fazia parte do sistema cognitivo. É um debate maravilhoso no Congresso. É verdade. É verdade. E a mesma coisa, assim,
o ESG tem elementos que não fazem parte do sistema cognitivo, no sistema de trabalho, de produção, da cultura do ar. Eu acho que o exemplo forte disso é o dos povos originários, né? Exatamente. Olha, a sociedade, de um modo geral, não olha para aquelas pessoas como se elas tivessem alguma titularidade. Então, caravelas que eu não consigo enxergar. Exatamente. Mudanças climáticas. Então, assim, tem a primeira coisa, e aí a gente pode separar, né? O pequeno, dificilmente ele consegue contratar um serviço de ESG, mas ele pode, via associações cooperativas, ter esses serviços que são ainda mais ágeis do que... Existem várias associações, várias cooperativas de extremamente importantes, inclusive, que têm que trabalhar de maneira conjunta com ganhos para todo mundo. Exato. E que ajudam a você colocar essa lente às vezes num conjunto de 1.000, 2.000, 3.000 fornecedores, que são pequenos, desde pequeno, médio, grande fornecedor, né? A gente trabalha com empresas que têm milhares de fornecedores. Né? E você precisa colocar essa lente e com aproximações sucessivas. Primeiro você coloca a lente só para revelar o que estava invisibilizado, a lente do E, do S e do G. E depois, por aproximação sucessiva, você fala, opa, tem coisa ali. Aí você bota a lupa. Então, primeiro as lentes e depois as lupas para você dar zoom naquilo que se revelou e que pode te colocar fora do jogo. Acho que a primeira coisa é isso. Você não pode... Existem inúmeras oportunidades de ganhar dinheiro, de melhorar crédito, né? Mas um primeiro olhar eu preciso enxergar aquilo que me tira do jogo. Guilherme, vou pegar você para a gente encerrar mesmo o podcast, mas quero trazer uma pimentinha que eu costumo trazer para todo mundo que vem aqui. A inteligência artificial vai acelerar este processo? Como é que vocês têm visto isso no negócio de vocês? É óbvio que precisa ter dado para ela trabalhar em cima, né? Então, sem dado fica difícil. Mas como é que vocês estão vendo a chegada da inteligência artificial no negócio da HIP e na questão da sustentabilidade? Olha, não é uma pergunta fácil, né? E não estava combinado. Mas para manter a discussão em torno da pauta, né? Porque a gente já tem aplicado inteligência artificial em várias frentes de nosso trabalho, né? Principalmente em metodologias, né? Em produtos. Mas pensando especificamente aqui na pauta em discussão, a gente tem muitas empresas entendem o ESG como um ser distante, incompreensível, inalcançável, né? E não é. Em geral é simples, né? O Sardinha deu um enquadramento, o que chamou do enquadramento ágil. De fato, dá para você simplificar, porque o mais importante é você começar. E dá para você inspirar em muito do que acontece. Então, eu acho que a inteligência artificial pode te dar caminhos, né, baseados em várias empresas do setor, com soluções adequadas ao seu porte, né? Eu acho que ela talvez ajude a organizar a informação e te apontar caminhos a seguir. Né? Pensando no lugar do empreendimento. No lugar do empreendimento. E vai acelerar a revelação da foto. Vai acelerar. Tem um risco, porque particularmente eu acho que os dois grandes erros que uma empresa pode fazer hoje é cair na discussão ideológica sobre ESG, seja de um lado favorável ou do lado negativo. Perfeito. E o segundo é conduzir o seu processo de forma amadora. Você pode contar com inteligência artificial para te ajudar a encontrar o caminho. Sim. Mas, cara, a gente está aqui o tempo todo falando que precisa de alguém especializado que faça a coisa bem feita. Porque senão você cai em greenwashing ou que você não trabalha de fato com os riscos verdadeiros do seu negócio. Sim. Eu só complementar, eu acho que o ChatGPT, por exemplo, seria péssimo para qualquer empresa tentar, porque ela consumiria algo generalista, não aplicado e falaria assim, seria risco de greenwashing, dela tentar montar uma historinha ali para contar pelo ChatGPT. Né? Agora, usar a inteligência artificial, se você produz dado de qualidade, se você tem informação... Esse é o primeiro passo. Exatamente, se você tem informação densa, se você tem conhecimento do território, você produzir análises, né, usando inteligência artificial encapsulado, não sei, deve ter algum nome melhor técnico, mas assim, sobre o seu acervo de informações. Isso é legal. Você criar o LLM ali, o cérebro em cima da tua base de dados. É nesse aspecto que a minha colocação é feita, assim, porque é muito do que nós estamos fazendo aqui. A gente está
desenvolvendo as ferramentas a partir dos nossos bancos de dados. Porque ele Perfeito. diminui o risco da alucinação da ferramenta. E eu vou treinando. Porque se você cai no ChatGPT, ele vai te trazer coisas que não existem. Exato. Aí ele alucina. Impertinente. Impertinente. Tem um Então, aspecto probabilístico ali. exatamente. O ponto é esse, assim, de você ter dados que permitem depois isso ser compartilhado, porque todo mundo vai publicar isso, né? Aí, a hora que você tem isso publicado, você tem uma capacidade de análise baseada nos relatórios que foram gerados de um setor inteiro. O que acaba forçando, talvez, quem ainda não entrou nele, a ter que entrar. Porque ele vai ser o patinho feio, com muito mais visibilidade. Perfeito, verdade. Nesse aspecto que é um olhar que eu tenho tentado fazer. Bom, acho que era isso, meus queridos. Muito obrigado. Mais um ótimo bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido produzir aí como fonte de inspiração para quem tem que seguir por essa jornada. Porque nós também temos que encarar de frente a realidade da necessidade de melhorar a sustentabilidade do planeta de uma maneira geral, melhorar a transparência das empresas e melhorar a inclusão social. Para a gente tentar trazer, falando no mundo corporativo, para dentro do mundo corporativo, uma coisa um pouco mais parecida de como é o mundo aí fora, para falar sobre um único segmento. E isso, gente, não vai trazer nada de ruim para ninguém. Eu não consigo entender muito por que as pessoas são contra este tipo de melhoria social e humana no planeta, que talvez possa ser a condição pela qual a nossa sobrevida aqui vai ser garantida. Ou não, né? Mas é o caminho. Bom, para encerrar mais uma vez, quero chamar a atenção para o livro Integrando o ESG às Práticas das Empresas, do discurso à transformação, que foi que a gente debateu. Acho que a gente meio que resumiu boa parte dos temas que está aqui. Esse livro foi lançado recentemente num evento importante em São Paulo. É uma produção da Via Ética, que teve coordenação aqui do Luiz Ferraro, do Guilherme Rodrigues, né? E também do Christian Lamboy e do Marcelo Lapola, e que teve artigos de todos nós quatro que estamos aqui na mesa, pudemos contribuir um pouquinho com esse livro. Fica aí o convite para você conhecer a obra. Se quiser informações sobre ela, é só entrar em contato conosco. Se você tiver também alguma crítica ou alguma sugestão sobre o Pod Brasil, fala com a gente no podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu. Você queria falar alguma coisa?